Amém, aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor está conosco. Ele é presente. Esse cântico que nós cantamos, nós dizemos para o Senhor: eu vou abrir o meu coração, vou deixar o Senhor entrar. O Senhor certa vez fez um apelo. Ele disse ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei com ele cearei, ele comigo. É uma palavra assim tremenda do Senhor, nos chamando para a sua intimidade. E essa palavra, irmãos, ela foi dita a uma das igrejas ali, das 7 igrejas do Apocalipse, que tinha uma condição, talvez é considerada a condição mais terrível, mais difícil, porque a experiência da igreja de Laodiceia foi uma experiência de orgulho, de soberba. Eles se diziam abastados, mas eram pobres. Eles diziam que tinham visão, estavam vendo, mas o Senhor disse: vocês são cegos. Mas ainda assim o Senhor trouxe a sua palavra, um conselho. Aconselho-te, disse o Senhor, que compres de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Unges os teus olhos com colírio para que vejas. Então olha só que é a essa igreja que o Senhor fez um chamamento para a intimidade, para cear. Vou ler essa palavra porque me veio ao coração essa palavra, estava lembrando. Apocalipse capítulo 3. Vamos ler essa carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Talvez não exista outro lugar que, em poucos versículos juntos, haja um extremo de palavras de tanto rigor, de peso, de repreensão, como o próprio Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E ao mesmo tempo, palavras de muito amor, de chamando a comunhão, a intimidade. E o Senhor ainda traz instrução, um conselho. Então, ao mesmo tempo que às vezes nos assustamos com palavras muito fortes do Senhor,
mas é nessa força da correção do Senhor que vemos o seu grande amor também revelado. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. E por isso, até mesmo nessa condição, o Senhor chama ao arrependimento. Arrepende-te. Amém? Glórias ao Senhor. Então aqui tem promessas e chamamentos também tremendos e maravilhosos. Talvez uma das maiores promessas ao que vencer aqui, que está nessa condição de Laodiceia, se assentar no trono do Senhor. É uma promessa também, alguns irmãos comentam, comparada às outras promessas aos vencedores das outras igrejas, essa seja uma grande bênção, assim, uma grande recompensa, né? Amém, irmãos. Eu estava lembrando disso aqui. Isso aqui tem a ver com o que eu desejo compartilhar nessa noite. Por quê? Porque essa condição aqui da igreja de Laodiceia, ela é uma condição de pessoas aqui que estavam sendo religiosas. Era uma condição em que havia conhecimento, porém havia orgulho. Eles estavam enriquecidos, porém aos olhos do Senhor, devido à sua condição de orgulho, eles estavam pobres diante do Senhor. O Senhor diz: não sabes que és um desgraçado. Eles estavam com falta da graça de Deus. Miserável, pobre, cego e nu. Eles precisavam de visão espiritual. Embora havia conhecimento, eles tinham uma condição religiosa. E por isso eles eram mornos. Eles não eram quentes nem frios. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo, dando continuidade ao que estávamos meditando sobre o reino de Deus, o sermão chamado Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E na última vez que nós compartilhamos, nós falamos sobre a lei do povo do reino, né? Dentro daquele esboço, né? Primeiro a gente viu as bem-aventuranças, que é a natureza do povo do reino. Depois vimos o testemunho desse povo do reino no mundo, né? Que é o sal da terra e luz do mundo. Depois vimos a lei do povo do reino, que é uma lei diferente. E então vimos um pouco do outro tópico, que é a justiça do povo do reino. Eu vou terminar falando sobre esse tema, a justiça do povo do reino. Então, Mateus capítulo 6, do versículo 1 em diante, até o 18. Jesus diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê em oculto te recompensará. Amém. Esse é o trecho que faz parte desse tópico que fala da justiça do povo do reino. A tradução, acho que é Corrigida Fiel, esse primeiro versículo do capítulo 6, ele diz: guardai-vos de... O versículo primeiro, ele diz de exercer a vossa justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Ali fala fazer a vossa esmola, né? É uma tradução que diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, irmãos, no último tópico, nós falamos sobre a lei do povo do reino. E ali naquele capítulo, naquele trecho que o Senhor fala da lei do povo do reino, o Senhor enfatiza ali sobre a ira, alguém se ofender com seu irmão, aquele que ofender o seu irmão e o que ficar ofendido. Ele fala da ira. Ele fala também do adultério, aquele que apenas olhar com intenção impura já adulterou no seu coração. E ele fala também, isso é o último trecho que fala a lei do povo do reino. Ele fala: se alguém ferir a sua face, dê outra face. Se alguém pedir para andar uma milha, vai com ele duas. E se alguém pedir a sua capa, dá o seu vestido também, né? Se alguém tocar nas suas posses, se alguém quiser dobrar a sua vontade e fazer você andar mais de uma milha, e se alguém ferir a sua honra, a sua dignidade, feri-lo no seu rosto. Antes ali o Senhor está falando de coisas ruins, que as pessoas se escandalizam, as pessoas se ofendem, o adultério. Mas agora, nós estamos no capítulo 6, ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, se antes ali Jesus falou das coisas ruins, a ira, o adultério, agora ele vai falar das coisas boas, mas que os religiosos ali faziam só para aparecer. Agora ele está falando de coisas boas. Ele está falando, quando você orar é bom. Quando você jejuar, quando você der esmola. Mas até essas coisas boas, Jesus está censurando, cortando o ego. É bom orar? Sim, devemos orar, jejuar, fazer boas obras. Mas se o seu ego vai junto, isso não é bom. Se a origem é o ego, então não é para a glória de Deus, é para ser visto pelos homens. Então já não é para a glória do Pai, é para a própria glória do homem. Jesus está aqui agora censurando as coisas boas feitas de maneira religiosa e para buscar
própria glória. Então, tanto as coisas ruins, os pecados, claro, são ruins, mas fazer as coisas boas de uma forma errada e ruim também não traz glória para Deus, traz glória para o próprio homem. E essa já é a recompensa. Não vai ter nenhuma recompensa, porque a recompensa já é essa: ser exaltado diante dos homens, ser glorificado pelos homens. Então é disso que Jesus está falando aqui. Pelo menos nesse trecho que eu li, esses 18 versículos, parece que eu percebi 3 vezes a palavra hipócrita. Não sei se foi mais vezes. E Jesus usa muito essa palavra hipócrita em muitas outras ocasiões, e sempre combatendo os religiosos. Você não vê Jesus chamando os pecadores, os publicanos, as meretrizes, de hipócritas. Eles eram pecadores, mas uma coisa, eles não eram hipócritas. Eles não eram falsos. Eles eram verdadeiros pecadores. Mas os fariseus, os saduceus, os herodianos, os escribas, os doutores da lei, os religiosos, Jesus chama eles o tempo todo de hipócritas. E aqui, nesse trecho, Jesus fala: não seja como os hipócritas, não seja como os hipócritas, não seja como os hipócritas. Eu tenho ficado muito preocupado com isso. Eu estou lendo a Bíblia e Jesus adverte disso. Por que Jesus está... Será que Jesus está advertindo de algo que seria muito difícil acontecer? Jesus nos adverte sobre aquilo que ele sabe que é provável de acontecer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que não sejamos hipócritas. Só corre o risco de ser um hipócrita religioso aqueles que já têm algum conhecimento da Bíblia, das Escrituras. Os pecadores que foram, após a pregação de João Batista, foram para ser batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Eles atenderam prontamente o chamado de João Batista ao arrependimento. Eles viam que eles não tinham nada de bom neles. E eles foram confessando seus pecados. E era muito difícil um religioso ir confessar os seus pecados, porque eles achavam que nem tinham pecados, eles achavam que eles viviam debaixo da lei, eles achavam que cumprindo todos os regulamentos à risca, eles estavam garantidos. E veio até alguns dos fariseus ter com João Batista no deserto da Judéia. E João Batista disse a eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos que evidenciem o seu arrependimento. E não comecem a dizer: nós temos por pai Abraão. Porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Eles ficavam se garantindo por terem conhecimento das Escrituras. Em uma outra ocasião, esses religiosos eles disseram acerca da multidão que não conhecia a lei, porque não era acessível, não era como hoje todo mundo tem uma e até mais cópias da Bíblia na sua casa. Naquele tempo, somente os escribas que copiavam as Escrituras, os doutores da lei, e ficava um rolo para ser lido nas sinagogas. Era caro, ninguém tinha um rolo dos livros, de todos os livros na sua casa. Então há uma menção, agora eu não lembro exatamente, eles falam assim: essa gente que não conhece a lei é maldita. Eles chegam a dizer isso, não lembro se está ali em João capítulo 9, na ocasião da cura do cego de nascença.
mas eles se gloriavam de saber as coisas da Bíblia. Mas eles não creram no Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, eles perseguiram a Jesus. Então, irmãos, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor nos dê condições de ver se em algum momento nós podemos ter um pouco de fingimento, de hipocrisia. Que o Senhor tenha misericórdia, não queremos ser religiosos, não queremos fingir o que não somos. Então Jesus falou 3 vezes aqui, para que não seja como os hipócritas. A palavra hipócrita, ela no grego clássico, ela significava um elogio a algum bom ator. Quando um ator nos teatros, ele interpretava bem o papel, então era um elogio. Inicialmente essa palavra, a raiz dela era elogio. Que bom ator, que hipócrita. Era bom. Mas com o passar do tempo, isso trouxe uma conotação negativa. Porque, na verdade, Jesus está falando para esses religiosos, mas vocês são bons atores. Vocês são atores nota 10. Vocês fingem de uma maneira, são bons intérpretes. Vocês fingem, eles tinham aparência de piedade, mas não tinham piedade. Então, Jesus aqui está instruindo no Sermão do Monte o povo do reino. Ele diz: se guardem de exercer a vossa justiça diante dos homens. O que é justiça? Jesus aqui ele está cortando o ego. Ele fala: fazer a vossa esmola ou exercer a vossa justiça diante dos homens. Jesus aqui está falando sobre a ostentação do ego. O ego quer se gloriar de muitas coisas, ele quer contar vantagem. Ele quer fazer boas coisas aos olhos dos homens e esconder as coisas ruins, né? Nós não queremos mostrar nenhum defeito. Os defeitos queremos esconder. E as qualidades nós queremos mostrar. O homem ama ser glorificado, elogiado. O ego ama ser reconhecido. O ego, ele é exibido. Então, o que é a justiça? As definições de justiça, o que é? Jesus falou: se guarde de exercer a vossa justiça diante dos homens, que não pareça aos homens, né? Eu já ministrei sobre isso, viver uma vida diante de Deus e diante dos homens. Nós temos que viver com consciência que estamos sendo vistos por Deus. Deus está vendo e Ele vê o nosso coração. Então, não para os outros verem, mas para Deus ver. Se eu tiver consciência e andar com consciência de que Deus está me vendo, consequentemente, haverá um bom testemunho diante dos homens também. Mas por consequência, não que eu estou primeiramente pensando em parecer bem aos homens. Não, eu tenho que primeiramente, eu tenho que estar bem diante de Deus, agradar a Deus. Se eu me preocupo em primeiro lugar que meu coração esteja diante do Senhor, consequentemente, eu vou andar em temor, em tremor, e haverá um bom testemunho diante dos homens também. Mas o problema aqui era o contrário, que esses religiosos eles só queriam parecer bem aos homens. Mas por dentro, Jesus trouxe um diagnóstico, um raio-x. Ele disse assim: por dentro eles estão cheios de ossos podres, cheios de podridão. Por fora são sepulcros caiados, brancos. Mas do lado de dentro, Jesus vê do lado de dentro. Então veja bem, irmãos, né? Jesus está trazendo um sermão ali, né? Se aproximaram dele os seus discípulos e havia uma multidão e Jesus está ensinando esse sermão aqui do monte.
Jesus está dizendo que o povo do reino ele não é igual aos religiosos. Jesus está falando, não seja igual isso que está aqui, por aí. Aquela religiosidade. Ele queria que o povo fosse autêntico, verdadeiro, sincero. Então vamos ver, irmãos, justiça. O que é justiça? A justiça significa retidão moral. Justiça significa reconhecer o direito do outro. Isso é a palavra justiça num sentido geral, né? Agir com justiça é agir com equidade, que você não está sendo parcial, não está puxando para lado nenhum, você está sendo justo, agindo com justiça, né? É o que se é esperado de um juiz, que ele julgue com justiça, de forma imparcial, sem tomar nenhum partido. Isso é um conceito de justiça, né? O meu direito termina onde começa o direito do outro. É um conceito de justiça. Mas justiça também, na Bíblia, também, assim, em alegoria, a justiça representa também uma cobertura, uma roupa, vestes de justiça. Por que existe essa representação na Bíblia? E agora há pouco, nós citamos aqui a carta à igreja de Laodiceia, que o Senhor aconselhou, falou, olha, vocês estão nus, vocês têm que comprar vestes brancas para se apresentar diante do Senhor. A justiça é vista também como uma veste, como uma roupa. Imagine que você vai se apresentar perante um presidente, perante a maior autoridade constituída num país, perante um rei. Que roupa você vai usar? Se a gente já fica, às vezes, pensando para ir num casamento, que roupa que eu vou, né? As mulheres, principalmente, né? Que roupa que eu vou nesse casamento? Não posso repetir a mesma roupa do outro casamento. Mas, diante do Senhor também, devemos estar vestidos adequadamente. A nudez, a vergonha da nossa nudez é o nosso pecado. E o Senhor nos deu vestes que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Então essas vestes é que nos tornam aptos para nos apresentar diante do Senhor. Ninguém poderá estar com outra vestimenta. Então a justiça, de acordo com o livro de Isaías, diz que as nossas justiças são o quê? Um trapo de imundícia. São roupas sujas, puídas, rasgadas e imundas. Um trapo de imundícia. A representação ali, a palavra usada ali, trapo de imundícia, era um pedaço de pano que a mulher usava na época da menstruação. Esse é o significado daquela palavra ali, um trapo sujo. É como se você estivesse vestido de uma maneira suja. A nossa própria justiça é um trapo de imundícia. Fede, tem um odor ruim diante do Senhor. Mas a justiça de Cristo, Cristo nos vestiu, aleluia, com roupas novas. É linho fino, puro e resplandecente que a igreja estará adornada naquele dia. Aleluia. Então é a justiça dele, não a nossa. A nossa é um trapo de imundícia. Existe uma representação também aqui em Mateus capítulo 21 sobre isso, sobre esse aspecto da justiça. Deixa eu lembrar aqui, sim, 22, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a parábola das bodas aqui.
a uma festa aqui de casamento. Vamos ler aqui. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, essa aqui é mais uma parábola que Jesus contou sobre o reino dos céus. E nós estamos meditando lá em Mateus 5, 6, 7, que é o reino dos céus. Então aqui é mais uma parábola sobre esse assunto. Também aqui, Jesus está falando ali que os convidados que não quiseram ir era o povo de Israel, que rejeitou e recusou. Não fizeram caso. Mas sobre o que estamos falando de vestimenta, no verso 10, os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, pessoas más e pessoas boas. Naquele tempo, tem uma menção disso no Velho Testamento também, quando alguém dava uma festa assim, de casamento naquela época, né, os donos da festa, que no caso o pai que estava celebrando o casamento do seu filho, era comum que o dono da festa ele desse as vestes para as pessoas vestirem para ir à sua festa. Né? Ainda bem que hoje não é assim, fica difícil, né? As condições, você dá a roupa para todo mundo. Né? Há uma menção no Velho Testamento, fala vestes festivais, os vestidos de festa. Né? Então, agora imagine só, imagine que você vai casar, né, a sua filha, e fosse nesse contexto você gastasse dinheiro para dar os vestidos para as pessoas que fossem, os ternos, e você gastasse, e você providenciou roupa para todos os convidados. E aí quando você chega na festa, tem um que está vestido como alguém em situação de rua, né? Não pode falar mendigo, né? Situação de rua. Alguém vestido com trapos rasgados. Que desfeita com a roupa que o dono da festa deu, gastou dinheiro, investiu, para que você estivesse bem vestido e você foi do jeito que você quis. Então, isso aqui representa, irmãos, a nossa própria justiça. Alguém que rejeita a justiça de Deus é alguém que rejeita a roupa que Ele te deu para você estar naquele dia nas bodas com Ele. Quando você pensa, não, eu vou fazer do meu jeito, eu não reconheço
a justiça de Cristo e eu quero estabelecer minha própria justiça, eu começo a me achar que eu sou alguém importante e fico religioso, soberbo, é como que eu estou vestindo a minha própria roupa. Eu não aceito as vestes banhadas no sangue do Cordeiro. Eu vou com a minha roupa mesmo, porque a minha roupa é muito boa para se apresentar diante do Senhor. Eu, aos meus próprios olhos, vejo que a minha roupa parece bonita, mas aos olhos do Senhor, Ele vê podridão, sujeira. Isso é a própria justiça do homem. O que o homem acha que é bonito aos seus olhos, é horrível aos olhos de Deus. Aquilo que é elevado entre os homens, Jesus disse que é abominação diante de Deus. Ele disse isso. Então, o conceito de justiça, que você vê que tanto bons quanto maus, porque não fazia questão se fosse alguém bom ou mau, mas se está vestido com a roupa que o dono deu, tanto faz, são pessoas boas ou más, elas vão estar iguais, vestidas iguais. Entende? Que tanto os publicanos e pecadores, eles precisavam de arrependimento para serem vestidos com a justiça de Cristo. Os religiosos também precisavam se arrepender e estar vestidos com a justiça de Cristo, não a sua própria justiça. Mas o que acontece é que os religiosos, os judeus, Paulo escrevendo, ele diz que eles, estabelecendo a sua própria justiça, rejeitaram a justiça de Deus. Tropeçaram na pedra que foi colocada, Cristo. Eles rejeitaram. Então, nunca podemos nos achar justos diante de Deus por nós mesmos. Não temos nada de bom em nós. Precisamos nos arrepender todos os dias. Nunca se ache que já é alguém, de maneira alguma. Todos os dias só conseguimos orar ao Senhor por causa do sangue do Cordeiro. Não porque eu já tenho algum tempo de caminhada, eu já conheço um pouco a Bíblia, então eu já... Não, é só por causa de Cristo, só, tão somente. Sempre vai ser. Então Jesus está combatendo isso. Então aqui está falando da justiça. Vamos ler aqui também em Lucas, capítulo 18. O Senhor está trazendo um discernimento daquelas pessoas religiosas. E Ele está instruindo, ensinando os seus discípulos, falou que vocês não sejam como eles. Não sejam como eles. Não sejam. Aqui em Lucas 18, no primeiro versículo, diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu não vou ler essa parábola aqui, mas só mencionando isso, que Jesus estava contando sobre oração, falando sobre oração, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora, ainda dentro da oração, do assunto de oração, que é um dos assuntos que está lá em Mateus 6, onde lemos, né, oração, jejum e dar esmolas. Ele, no verso 9, ele vai falar sobre a oração de novo. Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. Estamos falando de justiça. E Jesus vai contar uma parábola porque alguns achavam que eram justos aos seus próprios olhos. Toda pessoa que entrar nesse caminho de começa a se achar alguma coisa, ele vai desprezar os outros. Ou você pode inverter também. Quando você vê alguém que está desprezando os outros, desprezando os irmãos, é porque ele está se achando melhor que os outros. É porque ele já está estabelecendo no seu coração um padrão de justiça que ele crê que tem seguido. Ele é justo aos seus próprios olhos. Então Jesus conta essa parábola.
a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E ele conta, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus está contando isso, instruindo para aqueles que estavam confiando em si mesmos, crendo que eram justos aos seus próprios olhos, e desprezavam os outros. A gente vê aqui que esse homem fariseu, ele era religioso, orgulhoso, ele se exibe diante de Deus e ele vai como que negociando com Deus como se fosse um igual a Deus, no mesmo nível. O outro, o contrário, estando em pé de longe, nem ousava levantar os olhos aos céus, e batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, sou pecador. Ele não se coloca no mesmo nível, ele coloca-se reconhecendo que Deus é maior que ele. Esse fariseu religioso, ele busca o mérito, ele está se gloriando. Na sua visão, ele se acha melhor do que o publicano. Ele não demonstra nenhuma necessidade, nenhuma expressão de carência. Ele demonstra estar perfeitamente satisfeito consigo mesmo. Ele fala cheio de satisfação daquilo que é e apresenta cheio de orgulho aquilo que ele não é. O fariseu tem certeza que o publicano era muito pior que ele, na visão de Deus. Ele achava. Então a justiça própria, irmãos, nos faz se auto-justificar diante de Deus e diante das pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia e nos guarde da justiça própria, de nos acharmos justos em nós mesmos. A nossa justiça é Cristo. Amém? Cristo é a nossa justiça. Agora, os publicanos eram cobradores de impostos, então eles eram desconsiderados, eram considerados pecadores, e eles se reconhecem pecador. Enquanto o orgulho prega o mérito, a humildade, o publicano, implora por compaixão. O publicano em humildade se aproxima em necessidade. Ele não se relaciona no mesmo nível de Deus, mas ele fica de longe, reconhecendo que não é digno de se aproximar de Deus, e nem levanta o seu olhar. O publicano chegou vazio de si e foi cheio de Deus. Esse homem, ele se humilhou, ele foi justificado, ele desceu justificado para a sua casa. Já o fariseu, ele chegou cheio de si mesmo e saiu como chegou. Ele continuou cheio de si mesmo e vazio de Deus. O outro chegou vazio e saiu cheio de Deus. O religioso chegou pensando que estava cheio de Deus, mas ele estava vazio, continuou vazio. Por isso que Jesus disse: se guardem de exercer, de fazer qualquer coisa perante os homens.
que você mesmo, nem você tenha consciência do que você fez. Que você não contabilize, que você esqueça. Se você fez algo para alguém, né? Quem já não passou por isso? Algum irmão lembra de algo? Puxa, eu lembro, irmão, uma vez que você fez isso para mim, não me lembro, né? Que seja assim, que você não lembre, que a sua mão direita não sabe nem o que a esquerda fez. Nem você tem uma consciência. Porque às vezes você está fazendo algo de bom, você vai ajudar alguém, e vem aquilo, ou vem uma voz, puxa, você hoje, ó, fez algo maravilhoso. Você é melhor que os outros crentes. Se você cair nessa voz, é uma queda mesmo, né? É uma posição de orgulho. O inimigo usa de elogios, né, de lisonjas, para enganar. E o homem é provado pelos elogios que recebe, né? Está escrito. Às vezes uma crítica te afeta. Eu fiquei ofendido, alguém falou mal de mim. Isso dói. Mas alguém elogiando também pode derrubar. Alguns não são derrubados por críticas, são derrubados por elogios. O inimigo usa essa estratégia. Mas para aquele que está morto, né, que já ressuscitou com Cristo, alguém morto, você pode elogiar aquele cadáver, que não muda nada. Pode criticar aquele cadáver, que nada muda. Ele está morto. Assim nós devemos estar, não podemos ser afetados nem por crítica, nem por elogios. Nós devemos estar considerando o serviço só diante do Senhor. Se o Senhor falou, eu devo considerar. Esses religiosos, eles se preocupavam de manter a sua reputação intacta. Eles criaram uma aura de religiosidade. Imagine só, na época de Jesus, havia esses escribas, esses fariseus, eles tinham até roupas diferentes, né? Eles andavam com filactérios, eram porções das escrituras amarradas nas suas vestes. Quando eles andavam, cheios de... Você imagina, você cheio de páginas da Bíblia, de versículos amarrados na sua roupa? Oh, que pessoa espiritual! Até a roupa dele... camisa evangélica, né? Tudo. Oh, é muito espiritual. Mas até então, estava tudo muito ruim, era tudo muito falso, eles eram hipócritas. Mas não tinha quem discernisse isso. Talvez muita gente não entendia, não via. Mas agora aparece Jesus. Alguém que é real, autêntico. Alguém que quando ama, ama de verdade. Alguém que tem perdão de verdade, que tem misericórdia real. Sabe por que trouxe muita ira aos religiosos? Porque a vida de Jesus expunha e revelava, denunciava o quanto que a vida deles era falsa. Porque chegou alguém verdadeiro. E aí a luz resplandece das trevas. Irmãos, quando nos deparamos com a vida de Jesus em algum irmão, você já teve com algum irmão, e você vê tanto de Deus na vida dele que você fica meio constrangido. Você vê um amor tão grande, você vê que ele exerceu perdão numa situação que você mesmo fala assim, meu Deus, eu não sei se eu conseguiria fazer o que ele fez. Ele perdoou uma pessoa que ofendeu terrivelmente. E aí você vai se sentindo envergonhado, constrangido. Você fala, eu não amo assim.
o que você está vendo não é exatamente esse irmão, mas é Cristo nesse irmão. É a paciência de Cristo, o amor de Cristo, a bondade de Cristo. Então, quando a gente vê isso, o amor de Cristo através da vida de alguém, um amor perfeito, o perdão, a misericórdia, nós ficamos envergonhados. Alguém pode ser tentado a, nesse momento, ficar até meio chateado. E isso pode caminhar para dar lugar à inveja e raiva. É porque você vê tanto de Deus na pessoa que denuncia a sua falta de Deus. Você vê tanto amor na pessoa que denuncia a sua falta de amor. E você vai vendo o perdão, a paciência, a graça, a vida. E nesse momento, por exemplo, os religiosos eles ficavam com raiva de Jesus. Porque a vida de Jesus denunciava a falta que eles tinham de vida. Até então, estava tudo bem. Eles eram glorificados pelos homens. Eles tinham ali, né, a sua glória, o seu reconhecimento. Estava tudo certo, porque não tinha chegado ninguém que amava de verdade. Quando Jesus chegou, todo o povo via o quanto eles eram falsos, porque chegou um verdadeiro. Isso aqui é verdade. Esse Jesus, isso aí que é, ele que é o mestre. Ninguém jamais falou como esse homem. Ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Eles começaram a se encher de inveja, de raiva. Vocês se lembram quando eles apedrejaram Estevão? Eles rangiam seus dentes, diz lá em Atos capítulo 7, de raiva e de inveja por causa da vida. Paulo estava respirando ameaças contra o povo do Senhor, perseguindo de casa em casa, pediu autorização para ir a Damasco para prender todos dessa seita dos nazarenos. Mas o Senhor disse: Saulo, por que me persegues? Saulo podia estar pensando, mas eu jamais persegui alguém no céu, eu estou perseguindo aqui na terra. Mas perseguindo a igreja, os irmãos, estava perseguindo a Cristo. Estava tocando no próprio Cristo. Mas então eles eram levados a ter inveja. Isso são os religiosos. Então, nós devemos reconhecer, né? Quando a gente encontrar alguém com virtudes de Cristo na vida dele, nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Senhor, eu preciso dessa compaixão, dessa misericórdia que eu vejo nessa pessoa. Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Eu vejo o quanto eu preciso do Senhor. Vocês se lembram daquela passagem, né, que Simão, um fariseu chamado Simão, convidou Jesus para ir à sua casa. E Simão nem deu água para Jesus lavar os pés, que era um costume, uma cordialidade naquele tempo, era uma gentileza. Ele nem cumprimentou a Jesus, mas de repente chegou uma mulher pecadora e começou a chorar. Ela se humilhou aos pés do Senhor, começou a lavar os pés de Cristo com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos, né? Ela demonstrou ali muito amor, e Jesus ensinou aquele homem religioso. Ela fez isso porque ela muito ama, porque ela foi muito perdoada, né? Agora, toda aquela rendição da mulher, aquela adoração a Cristo ali, o que causava em Simão, o religioso? Causava uma raiva, uma estranheza, um constrangimento, porque
a devoção, a adoração, a consideração e honra a Cristo, denunciava o quanto Simão estava indiferente, nem fez caso de Jesus, nem o tratou bem. Ela tratou tão bem que revelou o quanto que ele tratou mal. Ele fica querendo achar um defeito na coisa, querendo se justificar. Fala, se esse homem soubesse quem é essa mulher, né, não deixaria tocá-lo. Ele começa, porque ele ficou constrangido. Porque o quebrantamento daquela mulher pecadora denunciou a falta de quebrantamento dele, a dureza dele. Então, assim, tem três situações que às vezes as pessoas, diante disso, às vezes pode ter três reações. Quando você é convencido do quanto que falta de amor, que falta de vida, quando você é convencido e pensa, eu preciso de paciência, eu preciso de graça, eu preciso de vida, eu preciso de perdão, eu preciso de misericórdia, eu descobri que eu não amo, eu preciso amar, eu preciso de amor. Diante disso, às vezes há três reações. Alguém pode ficar profundamente triste, chateado, com raiva de ter sido exposto, raiva do fato do amor do outro ter revelado sua falta de amor. Até chegar alguém que amava de verdade, parecia que essa pessoa amava. Mas quando chega alguém que ama como Cristo amou, fica evidente o nosso egoísmo, a nossa falta de amor, de bondade. E aí tem gente que às vezes dá lugar à inveja, à raiva, à divisão, à contenda. Ele vai ser levado a argumentar e atacar como os religiosos fizeram, atacavam Jesus, porque tinha raiva de tanta vida que ele tinha. Eles tinham raiva porque eles eram duros, eles não tinham misericórdia. E Jesus tinha muita misericórdia e eles ficavam com raiva de misericórdia. Raiva de expor o coração deles, a dureza. Eles não queriam ser vistos como duros. Eles queriam esconder, eles eram hipócritas, falsos. Então a primeira coisa, às vezes a pessoa ser levada a ser religioso, ficar com raiva, inveja. O segundo posicionamento, às vezes a pessoa é levada a fingir, ignorar o fato do convencimento na consciência. Ele começa a fingir o que ele não é, que é a hipocrisia, começar a atuar, não ser autêntico. Eu vou fingir que eu amo, eu vou fingir que eu adoro, eu vou fingir como os religiosos. Mas Deus vê o coração. O povo de Israel viveu muitos e muitos anos, muitos vivendo um fingimento. E Jesus, o Senhor dizia, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aos olhos dos homens, eles estão adorando para valer. Mas Deus olhava, o coração estava longe, eles não estão adorando. Mas eles estão cantando, mas não estão adorando. Mas eles estão levantando as mãos, mas não estão adorando. O coração está longe, o coração. Então é o posicionamento de hipocrisia. Para você ver o quanto que a questão da hipocrisia é tão séria, que Jesus está ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte, né? E numa outra ocasião aqui em Lucas 12, Jesus está ensinando os discípulos, está treinando os discípulos. E olha Lucas 12, verso 1. Diz assim, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz, tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete,
sobre os telhados será apregoada. Veja que essa palavra aqui está dizendo, Jesus diz, olha, acautelados primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelados primeiramente, é a primeira coisa. Jesus está falando, olha, em primeiro lugar, antes de mais nada, se guardem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu não quero que vocês sejam fingidos, não quero que vocês sejam hipócritas. E tudo que vocês disserem escondido vai ser revelado. Não há oculto que não venha a ser sabido. Primeira lição, Jesus ensinando, treinando os discípulos. Então, eu disse aqui que a primeira reação é ficar com raiva, perseguir, se justificar. A segunda reação é começar a viver um fingimento. Mas a terceira reação, quando somos convencidos, sabemos que estamos errados, que precisamos do Senhor, é reconhecer que somos falhos, que não estamos sendo autênticos, genuínos, reconhecer que eu preciso me humilhar urgentemente, que essas virtudes de Cristo faltam na minha vida, e ter coragem de se expor, de se humilhar, se arrepender, para encontrar socorro em tempo oportuno. É uma terceira reação. Então, a primeira reação é ser religioso, é não aceitar, é tentar contradizer, como Simão religioso. Ele ficou constrangido, porque a mulher adorou Jesus e ele maltratou Jesus, desprezou Jesus. Mas enquanto não chegou alguém adorando, Simão não viu o quanto que ele destratou a Cristo. Quando chegou a mulher e adorou o Senhor, amou o Senhor, ele viu o quanto que ele não estava amando coisa nenhuma. Então ele começou a arrumar desculpas, justificativas. Essa é a primeira reação. A segunda reação é tentar ignorar a voz do Espírito Santo na consciência e fingindo que está tudo certo, que está tudo bem. A terceira reação é se humilhar diante do Senhor, né? Pedir misericórdia ao Senhor, pedir socorro ao Senhor. Eu vou terminar por aqui, irmãos. Nós estamos falando sobre a justiça. Então, ou eu justifico a mim mesmo, ou eu justifico a Deus. Uma palavra, não vou abrir aqui, está em Jó 40, verso 8. Jó 40, verso 8. O Senhor falando para Jó: porventura também farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? A pessoa está condenando a Deus para se justificar. Deus está errado, eu estou certo. Jó 32, verso 1 e 2. Jó 32, verso 1 e 2. Diz assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Quando eu estabeleço minha própria justiça, eu estou desprezando a justiça de Deus. A justiça de Deus é, Deus diz assim, você é pecador, não há um justo sequer. Eu tenho que dar amém a esse veredito do juiz. O juiz diz, eu sou pecador, então eu tenho que dizer, amém, Senhor, eu sou pecador, realmente eu reconheço. E aí, ele mesmo me dá a salvação, a saída. Você é um pecador, mas o meu filho morreu no seu lugar. Agora, se eu não me reconheço pecador, não. Eu estou me esforçando, eu não sou tão mal assim. Tem gente pior do que eu.
Eu te dou graça, Senhor, graças a Deus eu não sou como aquele outro. Aí eu estou me justificando assim mesmo. Aí a justiça de Deus não me serve, eu estou jogando fora aquela roupa que cobre a vergonha da minha nudez, dos meus pecados. Os homens gostam de fazer Deus ser o seu devedor. Eles querem colocar Deus em uma posição em que ele, Deus, lhes deve alguma coisa. Só na cabeça mesmo do orgulhoso ele achar que Deus deve a ele algo. Ele acha que tem algum mérito e que merece alguma coisa. O religioso sempre vai se enganar desse jeito, achar que Deus deve a ele. Se eu estou te servindo, se eu estou indo em todos os cultos, eu leio a Bíblia, eu oro, aí acontece uma coisa, perde o emprego. Nossa, Senhor, como o Senhor deixou isso acontecer comigo? Como que ele estivesse fazendo uma negociação? Como que ele estivesse cobrando a Deus, que Deus só pode abençoar e não pode deixar nada de acontecer ruim na vida dele. Não pode ficar doente, se ficar doente, puxa, Senhor, eu estou te servindo, o Senhor me deixou ficar doente. Como que Deus devesse obrigações a nós. Os homens querem colocar Deus como se devesse a eles. Então o Senhor fala para Jó mesmo, no capítulo, na verdade é Jó quem diz isso, né? Deixa eu ver aqui, Jó 41, lá no final, o que está escrito aqui? Quem disse essas palavras aqui? Jó 41, 11. O Senhor mesmo falando, né? O Senhor falando. Verso 11. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Para Deus ficar devendo algo a alguém, alguém teria que ter dado algo a ele primeiro. É impossível você dar algo a Deus primeiro. Sempre Ele que nos deu primeiro. Já desde o ventre de sua mãe, desde a concepção lá no ventre de sua mãe, Ele já te deu primeiro a vida. Quando você saiu e começou a funcionar o seu pulmão ali, a respiração, o fôlego de vida. E também não tem como você dar a Deus algo que não seja dele, porque dele são todas as coisas. Se você der algo a Deus, foi algo que ele já te deu primeiro. Você não tem como dar a Deus algo que não é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, para esse homem Jó, que ficava se justificando a si mesmo, ficava se gloriando, porque ele era um homem justo, reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Mas ele estava cheio de queixumes, de justificativas, de murmurações. Então o Senhor vai tratando com Jó nessa questão da justiça própria de Jó. E Deus tem que falar isso para Jó. Jó, é o seguinte, quem primeiro me deu para que eu tenha que retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O Senhor tem que ensinar isso para Jó. E Paulo repete isso em Romanos 11, né? O quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Então essa é a questão da justiça, né? Esse é o assunto da justiça do povo do reino. Jesus corta-lhe o ego. Quando você orar, que ninguém saiba, só o Pai. Quando você jejuar, não mostra que você não apareça. Né? Achei interessante essa semana o irmão Stephen Calvin, uma das suas pregações, né, que está num livro, ele fala do batismo. O batismo significa a morte, né? O batismo nas águas.
E nós cremos, né, o próprio símbolo ali, a referência do batismo, para casar com o significado, o que casa mais é a experiência do batismo por imersão, que é sepultado nas águas, né? Claro, muitos lugares, muitos batiam por aspersão, algumas gotas d'água na cabeça, enfim, batiam por efusão, em que a pessoa entra apenas parte na água e joga água na cabeça, é por efusão. Aspersão, jogar água. Imersão é mergulhar. Mas o mergulhar é o que mais caracteriza a experiência, porque é um sepultamento. E quando você vai sepultar um corpo, né? Estranho quando você vai sepultar um corpo. Quando você vai a algum sepultamento de algum corpo, sepulta só pela metade? Não, é enterrado inteiro, não aparece mais nada daquele cadáver. Ele desapareceu. Então o irmão Stine estava falando. O morto ele fica fora de vista. Depois que sepultou e jogou a terra, você não vê mais. Então você foi batizado um dia, foi sepultado o velho homem. Não pode aparecer mais. Amém? Que não apareça mais nada do velho homem. Porque quando você foi batizado, mergulhou todo na piscina, né? Ou mergulhou só a metade. Você morreu pela metade? Ninguém morre pela metade. Por isso que não sepulta pela metade. Glória a Deus. Então, irmãos, nós fomos imersos completamente, sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele uma nova vida. O velho homem, né, foi com Ele crucificado e sepultado. Que apareça apenas Cristo. Então, quando jejuar, não pode aparecer. Quando orar, não pode aparecer você. Quando der esmola, fazer uma boa obra, não pode aparecer você. Para não ser glorificado pelos homens. Que ninguém te elogie. Porque se você for elogiado aqui, aí você já ganhou o galardão aqui. Já perdeu essa recompensa lá. Né? Se alguém começar a te elogiar, não, por favor, não me elogie, não, senão eu vou perder meu galardão. Eu não quero recompensa aqui. Não me elogie. Porque aquele dia, se o Senhor quiser, Ele vai me elogiar. Eu quero o elogio do Senhor aquele dia. Aqui, que seja esquecido para ser lembrado pelo Senhor naquele dia. Amém, irmãos. Amém.